Começou mais uma linda história aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa e eu preciso de você. Quero que você ouça do comecinho até o fim, quero que você curta a nossa história, dê o seu joinha, D1, D2, D3, D4, D5. Inscreva-se aqui no canal e um pedido para lá de especial. Eu quero pedir para que você seja membro aqui do canal. Eu já tenho o nome da primeira, foi uma primeira, tá? Eu já tenho o nome dela, a primeira ouvinte que se tornou membro do nosso canal, a número 1, tá bom? Eu vou revelar o nome dela por esses dias, tá certo? Então vocês fiquem ligadinhos aí, já reservei o nome dela especial, tá aqui, ó, guardado aqui no coração, minha amiga. Obrigado, viu, minha querida? Ela se tornou e é a primeira membro aqui do nosso canal. Ô, Paulinho, eu quero ser membro também, Paulinho. Como é que eu faço? O YouTube incentiva que você seja membro. Aí o canal se fortalece. Fácil, abaixo do vídeo, você opta em ser membro. Clicou ali, quero ser membro, pronto. Tem um custo, sim, de R$ 7,99 por mês a partir daí. Mas você também para quando quiser. É uma contribuição, é de você para com o canal. Beleza? Posso contar com você? Fechou? Tá na moda, né? Fechou? Tá fechado? Palavra. Outro pedido. Aqui ao lado esquerdo do vídeo, fica na thumbnail, né, naquela capa de vídeo, um telefone que é o nosso celular, é o nosso WhatsApp. E através dele muita gente participa do canal, manda as opiniões. Áudio que eu coloco aqui vem por ali, sabe? Vem por aquele WhatsApp, então você pode mandar o teu áudio. Tem gente que manda a história, tem dificuldade para escrever, para digitar, e aí a pessoa narra a história e eu transcrevo com o maior prazer do mundo. Perfeito? Sem contar que esse telefone também é uma chave Pix, por onde você pode apoiar o nosso canal. E tem muita gente que faz isso, e faz com carinho, e faz com amor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você que apoia o nosso canal usando o telefone como chave Pix. Agradeço do coração. Tudo pronto? Tudo ok? Então, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje é simplesmente magnífica e já está no ar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Helena. E quando eu me casei, Paulinho, eu logo fiz questão de deixar claro pro Edson, o homem que eu amava, sabe? O Edson era o homem que eu amava assim profundamente. Eu fiz questão de deixar com o português mais claro e crasso do mundo. Olha, Edson, eu te amo e não é pouco, eu te amo muito. Você realmente é o homem da minha vida. Mas é melhor que você saiba desde já. Eu não quero ter filhos. Ele assustou, olhou pra mim assim, meio que assustado. Eu não quero ter filhos. Sabe por quê? Porque a ideia de ficar gorda, cheia de estrias. E os peitos, então? Os peitos que ficam inchados para que se possam se encherem de leite, depois não voltam mais ao normal. Então, sabe, não alimente, ô Edson, se você quer ficar comigo, se você quer se casar comigo, não alimente jamais a esperança de ser pai, porque eu não posso ficar desse jeito que eu acabei de descrever. Eu não posso e não pretendo ficar do jeito que eu falei para você agora. E me lembro, sabe, Paulinho, exatamente da expressão no rosto dele. Edson, ele tentou disfarçar, mas ele não conseguiu esconder aquele leve estremecer no olhar. Ele sorriu, num esforço visível, para demonstrar a compreensão, só que os seus olhos sempre disseram mais do que os lábios. Eu vi neles um turbilhão,
Primeiro o amor, a aceitação, mas também uma preocupação, quer dizer, faltava alguma coisa para ele. Quem sabe esse faltava alguma coisa significasse também a tristeza pelo que ele havia acabado de saber. Ele respondeu assim para mim, diante da minha colocação: Helena, tudo bem, eu sei que isso é o que você pensa hoje, mas pode passar, né? Pode ser passageiro. Mais tarde, quem sabe você mude de ideia e com certeza amanhã você vai querer me dar um filho. O tom dele não foi de agressividade, não. Foi de compreensão, foi de calmaria, quase resignação. Mas no fundo, ele passou para mim que ele tinha uma esperança de que eu mudasse. Uma esperança que me fez engolir seco. Era como se o mundo se abrisse assim, ou alguma coisa se abrisse silenciosa entre nós. Não, Edson. O que eu estou falando para você hoje não vai mudar, porque eu sempre pensei assim. Sabe, tem a mulher que tem o sonho da maternidade, mas eu não tenho. Eu não tenho esse sonho. Ao contrário, sabe, eu quando vejo uma mulher grávida, eu passo a sofrer com ela, eu tenho certeza que ela vai sofrer. Eu não sei de onde vem, eu não consigo te explicar, mas talvez por tudo isso que eu acabei te falando. Eu não quero mudar o meu corpo. Eu não quero passar por todas as mudanças. E outra coisa, a gente pode conviver, tem sempre uma opção na vida. Eu acho que um casal se basta. Aí é que tá. Isso não vai acontecer. Eu acabei respondendo para ele com firmeza, como quem já tivesse ensaiado aquelas palavras 1000 vezes diante do espelho. Uma pontada de angústia atravessou o meu peito nesse dia. Era como se cada sílaba cortasse não apenas os sonhos dele, mas também algo dentro de mim. Porque aquilo era uma frustração para ele e uma certeza do que eu buscava para mim. A verdade é que apesar do nosso amor ardente, vibrante, um amor quase cinematográfico, a simples ideia de engravidar me causava pavor. Vaidade? Talvez. Mas não era só isso. Eu não conseguia saber e não conseguia explicar. Não era apenas uma questão de não querer ter filhos. Era o que a maternidade significava para mim. Sabe, um corpo de mulher que seria desfigurado por algo que muitos chamam de milagre, mas que para mim era mais um pesadelo com hora marcada. Os pés inchados, as olheiras profundas, as noites em claros com um bebê que chora sem parar, a delicadeza de um bebê, a fragilidade de um nenê. Quem vai cuidar? Onde vai dormir? Não sei explicar. Tem muita mulher que fala, mas pelo amor de Deus, Helena, é o sonho de toda mulher. Eu admito que seja sonho de muitas mulheres, mas não de todas. Porque eu acabei encontrando num grupo, depois eu digo para vocês, outras mulheres que pensavam exatamente como eu. Então não pense você, Paulinho, e nem você que está acompanhando essa minha história, que eu sou a única. Não. Eu sou uma das raras, mas que existe mulher que não quer ter filhos. Isso fazia parte da minha vida. Foi o que eu escolhi para mim. Eu não sei de onde partiu, qual era a origem. Um trauma? Alguém já me questionou? Um trauma? Não, eu talvez tivesse, mas não que fosse claro para mim. Só se foi algo assim criado pelo próprio subconsciente. Agora, vaidosa eu sempre fui. Aliás, mais do que vaidosa, eu era uma devota da beleza, sabe? A minha aparência, sem exagero, era a minha maior paixão. Sempre tive aquela cinturinha, sempre tive aquele corpinho. Cuidar de mim
era uma religião. Eu sabia comer, eu sabia me portar, eu não exagerava com o doce, eu não exagerava com o sal, tudo para poder me cuidar. Era para mim uma religião, era a melhor parte do meu dia, quando eu parava para cuidar de mim. Malhava religiosamente fazendo academia, seguia uma dieta balanceada, com disciplina de atleta mesmo, e eu fazia questão de dormir bem. As minhas noites eram sagradas, 8 horas por noite. Eu tinha que dormir as minhas 8 horas para que a pele realmente se ressentisse dos benefícios disso, do dormir bem. Eu me hidratava, eu não bebia bebida alcoólica, nem café eu gostava de tomar. Qualquer ameaça a essa minha rotina, um bebê, por exemplo, era uma ameaça, era algo com o qual eu não sabia lidar. Eu ficava imaginando como seria um bebê na minha vida, seria um transtorno, seria um sofrimento muito grande. Eu passava horas e horas diante do espelho, não por insegurança, mas porque eu adorava o que eu via, sabe? Cada linha do meu rosto, cada curva do meu corpo era observada com atenção por mim primeiro, para que depois outras pessoas percebessem também. Eu cuidava com zelo. Os potes de cremes caríssimos, sempre tive. Creme para isso, creme para aquilo. Antes de dormir, eu ficava 40 minutos no banheiro. Não estou exagerando. Antes de eu dormir, eu ficava 40 minutos no banheiro, cuidando de mim, da minha pele, cuidados que eu precisava ter. Olha, eu realmente sempre fui uma mulher que me cuidei. A agenda minha sempre lotada de procedimentos estéticos, limpeza de pele semanal, bronzeamento, eu fazia questão, mesmo que fosse um artificial, a cada 15 dias. Tudo fazia parte da minha identidade. A vaidade era uma coisa da qual eu não abria mão. O Edson, o meu marido, claro, tentava compreender. Às vezes, ele ria de mim, de um jeito até carinhoso, quando eu me queixava de uma espinha. Ah, meu Deus do céu, olha aqui, Edson, surgiu uma espinha. Vai alterar aqui o meu rosto, olha a espinha. Ele ria. A espinha não estava nem aparecendo. Você é exagerada, Helena. Não precisa disso tudo não, meu amor. Ouça o que eu vou dizer. Seja uma mulher bonita naturalmente. Helena, cuidado para que isso não se transforme numa neurose da sua parte. Aliás, eu acho até que já está se transformando. É assim, né, Paulinho? Porque o casamento tem isso. O casamento é aquele negócio, tem que comer 1 quilo de sal juntos. Na convivência, o que é bonitinho no início, depois vai se transformando em neurose. Ele chegou a dizer para mim: Helena, isso vai se transformar numa neurose. Aliás, eu acho que você já entrou por esse caminho. Eu revirava os olhos, fazendo questão de deixar claro que não precisava da aprovação dele para nada disso. Aquilo era para mim, não era para ninguém, era para que eu me sentisse satisfeita. Não implica comigo não, Edson. Eu gosto de ser assim. Gosto de ser uma mulher bonita. E tenho que me cuidar para isso. Quero ser desejada. Quero ser invejada pelas mulheres. Uma mulher, quando se cuida, ela não se cuida só para chamar a atenção do sexo oposto, do homem, não. Eu acho que se cuida principalmente para chamar a atenção de outras mulheres. O Edson suspirava um suspiro longo que carregava como uma mistura de cansaço e de ternura. Tá, eu até acho que se cuidar, que gostar de si é uma boa, sim, Helena. Mas, sabe, só não pode exagerar. Porque tudo que é excesso, você sabe. Passou da medida, você sabe. Eu te amo muito. E amo você do jeito que você é. Ah, então você falou tudo.
você me ama vaidosa. Se você me ama do jeito que eu sou, você me ama vaidosa. Mas não é uma espinha que vai alterar o que eu sinto por você. E nem fios de cabelo que possam cair ou que possam ficar brancos. Pelo amor de Deus, Edson, você não me fala em cair cabelo. Você não me fala em cabelo branco não, Edson. Que isso eu não suporto e você sabe disso. Mas a verdade é que eu não conseguia ver além do meu reflexo no espelho, Paulinho. Era como que se a minha beleza fosse a garantia de que eu estava no controle. A garantia de que o tempo não passaria para mim. A única coisa que me fazia sentir poderosa, segura e viva era exatamente eu me sentir bonita. E verdade seja dita, eu adorava ser notada. O olhar de admiração dos homens, o sussurrar de inveja de algumas mulheres, era um combustível invisível que me fazia andar com a cabeça erguida e salto firme e às vezes bem alto. Eu adorava quando alguém, mesmo que fosse um desconhecido, dissesse com um sorriso genuíno: "Puxa, você realmente está muito bonita. Você está linda, Helena." Essas palavras me preenchiam e me validavam também, faziam com que todo aquele meu sacrifício, todo aquele meu esforço de cada minuto, cada dedicação a mais na academia, cada minuto, eu ficava meus 40 minutos antes de dormir me cuidando. Tudo aquilo ficava validado, sabe? E no fundo, eu sabia que a minha escolha era essa recusa tão firme em ser mãe, não era só sobre o corpo, era sobre controle, sobre não abrir mão da vida que eu construí, sobre não permitir que algo, ainda que pequeno e indefeso, um bebê, tomasse as rédeas da minha existência. Eu não sei, tem gente que talvez vá chamar isso de egoísmo. Sabe, amigo, em casa eu preferia não levantar um dedo. Eu achava que aquela história de mulher multitarefa era só uma armadilha moderna para sobrecarregar a gente. Então, desde o início do casamento, eu fiz questão de deixar claro. Eu contratava uma empregada para limpar, lavar, passar, cozinhar. Não era frescura, era escolha. Imagina se eu iria me entregar e estragar minhas mãos delicadas com detergente, com ferro quente. Não. Olha, se a gente tem condição, se a gente pode pagar, não é bom gerar um emprego? Eu não estaria colaborando contra o desemprego? Não é disso que o Brasil precisa? De divisão? Não é isso? Não é isso que as pessoas reclamam? Então, se eu podia gerar mais um emprego, por que não? Havia malefício nisso? Não, não havia malefício nenhum. Minhas mãos eram suaves, sem calos, as unhas bem cuidadas, esmalte impecável, e eu as tratava como joias. E joia, você sabe como é que é. Joia não pode esfregar o chão. Joia não pode com detergente. Joia, joia. Eu sou assim. Mas não menti. Eu não menti desde o começo, eu não fui falsa, não. Edson, é assim. Eu não quero ter filhos. Não nasci para ser mãe. Se você tem esse sonho, olha, infelizmente você vai ter que procurar outra. Ele aceitou tudo. Tá, tudo bem, talvez tivesse mesmo a esperança de que eu mudasse. Mas eu tinha certeza de que eu não iria mudar. A minha aparência era tudo na minha vida. Mais do que um detalhe, era o meu cartão de visitas para o mundo. E quando eu entrava num ambiente, eu gostava de sentir os olhares me acompanhando. Eu gostava da sensação de estar um passo acima da maioria. Era vaidade? Talvez. Mas talvez fosse também a forma
de como eu construí a minha segurança. Meu corpo, meu rosto, meu andar firme, meu jeito resoluto de ser. Quer dizer, isso contribuía para a formação da minha persona. A minha personalidade também era baseada nisso, nesse tipo de decisão. Tudo isso era meu escudo, meu trono, minha armadura, meu jeito de ser. Quer, sou assim. Não quer, ora. Depois de 5 anos de casamento, numa noite em que o silêncio se arrastava pelo AP, pelo apartamento, como uma névoa pesada, Edson, ele se aproximou. O semblante dele estava assim mais sério do que o costume. Quando ele se aproximou, eu percebi isso. Não havia assim carinho no tom, não havia nem leveza no olhar. A sensação no ar era de que, sei lá, alguma coisa estava errada. Ele se sentou então à minha frente, entrelaçou os dedos nos dedos dele assim, sabe, na própria mão dele, quando a pessoa entrelaça os dedos, e disse com uma voz carregada de emoção, uma emoção que ele tentava conter. O gestual era esse. Olha, Helena, ele começou. Até aqui, eu quero que você entenda que eu fiz tudo por você. Tudo mesmo. Engoli meus sonhos, respeitei seus limites, fiquei ao seu lado. Mas agora, chegou a hora, sabe? Precisamos ser uma família. Eu quero que... Aliás, eu só quero isso, que você me desse um filho. Eu tenho muita vontade de ser pai. Eu tenho muita vontade de formar com você uma família linda. Eu acho que se você valoriza tanto a beleza, e eu sei que você valoriza, saiba de que é mais um motivo para que tenhamos filhos. Porque essa beleza precisa ser espalhada, mostrada. Eu quero formar uma família com você, Helena. Eu quero ter filhos com você. Já são mais de 5 anos de casamento. Quando eu ouvi isso do Edson, naquele momento o mundo pareceu parar. As palavras dele ecoaram pelos meus ouvidos como um trovão distante. Eu senti como se estivesse sendo engolida por uma tempestade. Meu peito se apertou, minha respiração ficou presa. Não era surpresa, não era. Mas ouvir aquilo dito com tanta sinceridade me desestabilizou. Porque eu tinha combinado com ele. Eu não tinha combinado só antes do casamento. Eu tinha combinado também com ele, não só antes do casamento, eu tinha combinado com ele que eu não teria filho e vivia repetindo isso ao longo da nossa convivência de 5 anos. Então eu reagi para ele: o quê? Filho? Repeti com uma voz assim embargada: não, Edson. Não. Filho, nem pensar. Eu te avisei sobre isso desde o início. Eu não vou estragar o meu corpo por causa disso. E você sabe a minha opinião. Eu não quero ficar acordado à noite cuidando de uma criança. Eu não tenho capacidade para cuidar de uma criança. Tem isso também. É um serzinho muito frágil. A minha voz saiu mais alta do que eu pretendia até. E não sei se eu fui dura demais, mas era o que eu sentia. A imagem de mim mesma, inchada, com estrias, peito dolorido, cheio de leite,
as olheiras. Isso me causava náusea. Tinha mulher que dava de mamar e que mostrava o bico do seio rachado. Não nasci. Eu não nasci para isso. Eu respeito quem seja. A minha mãe era uma mãe extremamente dedicada e carinhosa. Teve 4 filhos, a minha mãe. Mas sofreu feito uma condenada. Sofreu em cada parto. Quase morreu no último parto. E vivia com o bico do seio rachado pelas mamadas vorazes das crianças, inclusive as minhas mamadas. Não, eu não nasci para isso. Era como que se eu visse, sabe, nessa hora, os meus reflexos de espelho se despedaçando. Edson, ele tentava argumentar, ainda mantendo a calma, embora sua voz tremesse ligeiramente, como se ele segurasse o choro. Mas Helena, eu vou te ajudar a cuidar. Eu vou contratar uma babá, eu juro. Você não está sozinha nessa, não é só a responsabilidade da mulher. Nós estamos vivendo um outro mundo hoje. No tempo da tua mãe era outra coisa. Hoje não. As tarefas são divididas entre homem e mulher. E existe a figura da babá. Nós temos essa condição. Eu só quero ter a felicidade de ser pai, de ver um pedacinho do nosso... Um pedacinho do nosso gene, assim, o meu e o seu misturado, correndo por aqui. Você já pensou uma criança chamando-me, papai, chamando-te de mamãe? Helena, reconsidere. Pense melhor. Pensa. Aquele pedido tão simples, tão puro, me atingiu como uma flecha. Eu senti o meu coração apertar diante de uma súplica que fez o Edson. Era doloroso vê-lo assim, tão vulnerável, tão entregue, sonhando com algo que para mim soava feito uma ameaça. Eu era a barreira entre ele e o sonho. E ele sabia disso. Não. Eu não quero, Edson. E digo isso para você com toda a tranquilidade de consciência, porque eu nunca menti para você. Nós tratamos disso já. E é definitivo. Tá. Então vamos em busca de um cachorro. Tá, um cachorro pode sim depois entrar aqui, mas eu quero ter um filho com você. Um silêncio mortal caiu entre nós. A frustração dele era visível, sabe? Era uma frustração que estava estampada no brilho amargo dos olhos, nos ombros caídos, no suspiro longo que escapou. Era uma decepção muito grande para ele. Helena, pense um pouco. Já estamos casados há mais de 5 anos. É hora de formarmos uma família. As minhas palavras, por mais duras que fossem, pareciam brotar de um instinto de autoproteção, como se eu estivesse tentando salvar a mim mesma de um destino que eu não queria para mim. Pois eu digo e repito para você, Edson, não vou engravidar. Não quero arruinar esse meu corpo que tanto preservei. Eu sei como a minha mãe ficou. Eu sei como minha avó ficou. Eu sei. As tetas caídas, a bunda caída, tudo caído. Não quero isso para mim. As palavras saíram afiadas, feito lâmina. Eu vi o rosto dele se fechar como uma flor murchando diante do frio. E ali, sem que nenhum de nós dissesse em voz alta, percebemos que estávamos num impasse. A cada dia que passava, a distância entre nós aumentava. O que antes era um beijo demorado,
virou um beijo apressado. Os risos que antes preenchiam a nossa casa foram substituídos por silêncios. Olhares perdidos, jantares frios. Dormíamos na mesma cama, mas em mundos tão distantes e separados. Meu coração estava dividido. Eu amava o Edson com uma intensidade difícil de descrever. Eu amava o meu marido, sim. Respeitava o meu marido, sim. Ele era meu parceiro, meu companheiro, meu abrigo. Mas do outro lado havia o medo. O medo de perder quem eu era, de me transformar em algo irreconhecível, e eu não queria. Eu construí esse corpo com suor, com disciplina, com renúncia. Foram anos investindo em mim mesma, deixando de sair, de comer o que eu queria, de viver com leveza, tudo para ser exatamente como eu me via agora no espelho. Aquela cinturinha, eu fazia questão. Os seios firmes e durinhos, eu fazia questão. A saboneteira, tão decantada pelo Vinícius de Moraes, que ele dizia que era fundamental na mulher. Tem gente que talvez nem saiba o que é a saboneteira. É aquele vão entre os ossos do ombro. O meu chegava a juntar a aguinha ali. A hora que eu ia tomar banho, juntava a aguinha na saboneteira. Era isso que eu queria. Eu não queria mudar esse estado de coisas. Desde o primeiro dia em que o Edson começou a falar sobre paternidade, ser pai, uma sensação estranha se instalou em mim. Era como se cada palavra dele fosse uma corda amarrando a minha liberdade e me puxando para um lugar do qual eu fugia desde sempre. E eu não estava disposta a ser puxada, não podia, não queria. Olhar no espelho era para mim mais do que uma verdade, era ver ali uma guerreira, sabe? Que venceu suas próprias inseguranças e que fez da sua aparência sua fortaleza. Cada músculo tonificado, cada curva bem desenhada, cada centímetro de pele sem marcas, tudo era resultado de escolha, de sacrifício. E a minha saboneteira, então? E eu simplesmente não conseguia aceitar a ideia de perder tudo aquilo. A gravidez era para mim um abismo, um ponto sem retorno, uma destruição da imagem que eu havia levado anos para edificar. Edson queria um filho e eu queria permanecer intacta. E no meio dessa colisão, o nosso amor ia sendo esmagado aos poucos. Um dia, quando Edson me olhou nos olhos e disse que ele ia embora, eu estou indo embora, Helena. Uma parte de mim, por mais cruel que isso soe, se sentiu aliviada. Não, eu não estou mentindo. Uma parte de mim se sentiu aliviada. As discussões intermináveis sobre ter filho e não ter filho, aquilo tudo estava me consumindo por dentro, esvaziando o amor que um dia nos uniu. Era como se estivéssemos vivendo numa corda bamba e qualquer palavra se tornava um empurrão em direção ao abismo. Mas ao mesmo tempo, suas palavras me atingiram como uma flecha, cravando fundo, onde eu nem sabia que doía em mim. Fica com tudo, Helena. E fique principalmente com seu egoísmo. Vamos tentar. Vamos tentar com um cachorro? Ah, eu tô falando de filho. Você vem me falar de cachorro? Ele estava passando das contas já, da medida. Ele virou as costas e saiu. A porta foi batida. Eu acho que aquele estrondo da porta foi o grito mais forte dele. Naquele momento, algo em mim desabou. Não era o orgulho ferido, tampouco raiva. Era um espelho invisível se quebrando dentro da minha alma.
Porque no fundo, e bem lá no fundo, eu sabia que ele tinha razão. Eu estava tão concentrada no que eu queria, no que eu achava que precisava, que eu não conseguia enxergar o que nós tínhamos construído ao nosso redor. Eu não percebia as pequenas alegrias do nosso dia a dia, o cuidado, a parceria, o amor silencioso dele. O divórcio foi mais do que a separação. Foi a confirmação do meu egoísmo, a sentença final de um julgamento que eu mesma havia provocado. Agora eu estava sozinha e eu precisava, pela primeira vez em muito tempo, lidar com as consequências das minhas escolhas. A dor da separação era intensa, lancinante. Algumas noites eu acordava de sobressalto, achando que ele estava ao meu lado. O travesseiro ao meu lado era um campo de silêncio, onde antes havia o calor do corpo dele, o toque gentil nas madrugadas frias. Agora não existia mais. Minha mãe, ela tentava me confortar, me consolar com palavras brandas, aquelas que só o coração de mãe sabe oferecer. Filha, calma, não é o fim do mundo, o tempo cura. Você ainda vai encontrar alguém que te aceite do jeito que você quer ser. Não que eu concorde, filha. Você sabe disso, mas a mãe respeita o seu jeito de pensar. Mas tudo que eu conseguia ouvir era a voz dos homens que passavam por mim na rua, dos que escreviam nas redes sociais, aqueles que viam meu Instagram e curtiam as minhas fotos. Já no Facebook era assim, agora no Instagram também. Levei X curtidas. Eu sou admirada. Eu sou admirada, eu sou aplaudida. Era como se eu tivesse reencontrado um propósito. O Instagram, admirada, desejada, perfeita, cada elogio era como uma gota de anestesia para a dor que eu escondia. Eu precisava daquilo, eu precisava me sentir especial. E então, aquela minha busca pela perfeição estética se tornou mais do que uma vaidade. Virou uma obsessão, um vício silencioso, elegante, mas perigoso. Passava horas diante do espelho analisando cada curva, cada linha do meu corpo. Eu procurava as falhas onde elas não existiam. Uma dobrinha na barriga, eu vou cancelar o jantar. Uma dobrinha na barriga, não vou comer pão francês mais uma semana. 1 centímetro a mais no quadril era motivo de dias em jejum. Não, bigode chinês eu não mereço. Vou ao médico. Orelha de abano não quero. Eu nem vou falar as artes que eu fiz nesse sentido. Tenho medo que se torne exemplo. As dietas malucas começaram a dominar a minha rotina. Eu dizia para todos que eu estava focada na saúde, mas a verdade é que tudo que eu queria era emagrecer, secar mais, desaparecer. Sei lá o que eu queria. Eu acho que desaparecer, para poder aparecer. Tem um contrassenso nisso, né? Tem uma hora que a mulher pensa em desaparecer para poder aparecer. Minha saboneteira! Eu tinha orgulho dela. Junta água. Faz um teste em casa, vê se a sua saboneteira enche de água quando você toma banho. A minha enchia. E então um dia, enquanto rolava distraída nas redes sociais, me deparei com um anúncio chamativo. Cirurgia plástica a preços imperdíveis. Meu coração acelerou. Esse bigode chinês, essa orelha, ela é de abano, sim. A minha mãe fala que não, mas é lógico que é. Eu fico penteando o cabelo e jogando o cabelo em cima dela. Eu tenho comprado aí, eu tenho mais de 30 faixas. Aquelas faixas que a gente coloca sobre a orelha. Era como que se o universo me enviasse um presente. A oportunidade perfeita de alcançar de uma vez por todas o corpo que eu sempre sonhei.
Ignorei os alertas que começaram a pipocar na minha mente. Ignorei também o olhar preocupado da minha irmã, que me ligou imediatamente quando soube. Helena, tá muito barato esse procedimento, olha, é perigoso isso aí, hein? Você tem certeza? Primeiro que você não tem nada de orelha de abano. Tenho sim. E que coisa! Quem falou que você tem esse tal de bigode chinês? Tenho sim. Então, se for assim, faça num médico bom. Ah, mas é uma promoção, eu não posso perder. Revirei os olhos. Eu não queria ouvir. No fundo, eu sabia que era arriscado. Mas o desejo, aquele desejo insano e faminto, era mais forte do que qualquer razão. Tudo que eu conseguia pensar era como seria maravilhoso, sabe? Ainda ia ganhar uma lipo naquela... Ah, lipo! O que você tem na barriga, mulher? Eu tenho uma dobrinha assim. No dia da cirurgia, entrei na clínica com o coração disparado, mas o rosto sereno. O ambiente era limpo, os uniformes brancos me passavam segurança. O cirurgião falava com a voz mansa, segura, me mostrou fotos do antes e do depois. Mulheres lindas, sorrindo em biquínis. Eu me deixei levar por aquele teatro bem ensaiado. Me entreguei de olhos fechados e cheio de esperança. Eu ia sair dali sem bigode chinês, sem orelha de abano e ainda por cima uma lipo. Para tirar, era uma dobrinha que eu tinha na barriga. Só que os dias seguintes foram um verdadeiro pesadelo. O inchaço na minha barriga era grotesco. Fizeram a tal da lipo, mas era uma coisa desproporcional e assustadora. Cada movimento era uma punhalada de dor. Veio febre, calafrios, pele vermelha e sensível, como se algo dentro de mim estivesse prestes a explodir. Me olhava no espelho e mal me reconhecia. O que era para ser a realização de um sonho, sem bigode chinês, sem orelha de abano e com lipo, havia se tornado um filme de terror. Quando decidi voltar à clínica em busca de respostas, fui recebida por uma cena ainda mais assustadora. Mulheres como eu, lindas, vaidosas, sonhadoras, sentadas em cadeiras duras, com olhos vermelhos e semblantes arrasados. Algumas choravam, outras gritavam até. Todas tinham algo em comum: a devastação. Ali sentada entre elas, eu percebi que eu tinha caído numa armadilha. Entre aspas, o doutor era um impostor, um criminoso que brincava com a vaidade e a fragilidade de mulheres desesperadas por aprovação. Ele até chegou a fazer faculdade de medicina, mas não concluiu nada. Não concluiu nada, ficou até terceiro ano. Meu coração disparou. Fui tomada por um misto de raiva, vergonha, culpa. Como é que eu, tão inteligente, tão cuidadosa com a minha aparência, eu fui capaz de me deixar enganar tão facilmente? Foi noticiada a prisão de um falso médico, dias depois. Manchetes frias estampavam o rosto de mulheres mutiladas pela ganância e pela pressa. Tudo foi pressa dele, médico. Ele podia ter concluído a faculdade dele. Mas segundo o próprio, diante de juízes, ele precisava ganhar dinheiro para sustentar a família. Não dava para esperar a conclusão do curso. Mas o senhor para no terceiro ano de medicina e se torna um médico por conta própria? Sim, meritíssimo. Foi por necessidade.
necessidade dele, necessidade minha, necessidade de todas aquelas mulheres. Mas era o começo de uma longa jornada. Uma jornada não apenas para resgatar o meu corpo, mas também a minha alma, minha dignidade e a minha verdade. Eu precisava me reconstruir, e dessa vez de dentro para fora. Desesperada, eu comecei a procurar outro especialista que pudesse consertar o estrago feito por aquele enganador. Tive na mão de um dos melhores. Inclusive, Paulinho, ele disse que é teu amigo. Esse médico, ele é maravilhoso. Dr. Marcos Vinícius. Ele disse que durante um certo tempo, ele participava até do teu programa. Esse Dr. Marcos Vinícius, ele foi... Bom, depois eu falo melhor. Consultas, exames, laudos, cada sala de espera era um novo mergulho num poço de angústia. As notícias que eu recebia de profissionais eram devastadoras. Mesmo com uma nova cirurgia plástica bem-sucedida, aquela cicatriz horrenda, cravada na minha barriga como uma lembrança maldita, nunca iria desaparecer por completo. A realidade me atingiu como um soco no estômago, um golpe seco sem anestesia. Algo em mim morreu naquele momento, algo que não pode ser recuperado com bisturis e nem promessas médicas. O desespero me dominou como uma névoa espessa que me impedia de respirar. Eu chorava sozinha no meu quarto escuro, onde as paredes que antes ecoavam risos, confidências de jantares, agora aquele lugar se transformaram numa prisão silenciosa. As cortinas fechadas abafavam luz, como se eu também quisesse não ver mais o mundo lá fora. Eu me sentia uma sombra do que fora, um vulto que vagava entre lembranças e arrependimentos. Diante do espelho, o reflexo que antes me orgulhava, agora me feria. A mulher que me olhava de volta tinha olhos fundos, a pele opaca e um semblante consumido pela dor e pela culpa. A vaidade, que um dia foi a minha maior arma, agora era também um espinho cravado no meu peito. E então a infecção começou a se espalhar pelo meu corpo. A pele ardia, latejava e parecia rasgar por dentro. A dor era insuportável, como se 1000 facas me cortassem sem piedade, a cada movimento, a cada suspiro. Meus dias se tornaram um arrastar penoso entre cama e banheiro. Minhas noites um tormento. Minha saúde se deteriorava rapidamente. Músculos antes tonificados se tornaram frágeis e a pele marcada. E a mulher vaidosa que eu era, agora não conseguia sequer levantar da cama, uma cama fria, onde horas, dias e semanas eu passava lamentando. Cada esforço era um lembrete cruel do que eu havia perdido, não só fisicamente, mas emocionalmente. A minha força era autonomia, minha identidade. E refletir sobre minhas escolhas era como encarar um espelho sujo de dor. Minhas prioridades estavam distorcidas, completamente invertidas. Cada pensamento vinha acompanhado de uma facada de arrependimento. Eu encarava o teto por horas, inerte, e lembrava de conversas antigas com o Edson, de tudo o que deixei escapar por entre os dedos. E parecia areia que eu deixei escapar entre os vãos dos dedos. Medo de ficar com estria. Olha como eu fiquei agora. De não permitir uma gravidez. E olha como eu fiquei agora. Agora eu estava presa numa vida sem amor, sem filhos, sem propósito. O preço que paguei foi muito alto, por querer preservar uma imagem alta demais. Aquela cicatriz imensa que parecia pulsar em minha pele como uma ferida aberta representava mais do que um erro médico. A cicatriz da qual eu reclamava mais era da barriga. Era como o retrato das minhas inseguranças,
das minhas carências, dos meus medos não resolvidos. Cada lágrima escorria pelo meu rosto pálido e aquilo era uma confissão silenciosa. E o sacrifício da minha parte era muito maior do que vocês possam imaginar. O cheiro da minha pele afetada pela infecção, com curativo, cremes, com tudo que se possa imaginar, e nada resolvia. Quando eu me olhava no espelho, eu vi uma mulher magra, abatida, feia. A saboneteira estava lá, mas já não tinha a menor graça. E quando juntava a água, para mim era uma água fétida. Naquela cama fria, a minha companheira silenciosa por meses a fio, eu finalmente entendi. A vaidade que eu cultivei com tanto afinco havia me engolido, me consumido até os ossos. O que restava agora era apenas o rascunho de uma mulher, cercada por memórias do que poderia ter sido e não foi. As lágrimas escorriam todos os dias sobre o meu travesseiro manchado, como gotas de arrependimento acumuladas ao longo de um tempo. Não era apenas fruto da dor física. Eram lágrimas densas, carregadas de remorsos, de saudade e de culpa. As consequências do egoísmo cego e da necessidade incessante de aprovação deixaram cicatrizes que nem o tempo conseguia apagar. Tive tudo para ser feliz. Tive um lar, tive um amor, tive a chance de formar uma família, mas me deixei seduzir pelo brilho falso de uma beleza que só existia na superfície. Troquei afeto por aplausos vazios. Troquei amor por likes, curtidas. E agora, tudo que me restava eram lembranças dolorosas da mulher forte que um dia eu tinha sido. Uma mulher que hoje estava sozinha e que lutava para sobreviver aos próprios fantasmas. Meu amigo do rádio, eu já estou chegando ao final da minha história. Mas eu quero falar desse amigo, Dr. Marcos Vinícius. Foi ele que me salvou. Não, ele não faz milagre, porque nenhum médico faz. Mas não fosse o atendimento dele, eu não sei como eu estaria. Ele atenuou demais aquela cicatriz que havia ficado na minha barriga. Assim como corrigiu a cirurgia da minha orelha de abano e também do meu bigode chinês. O rosto, ele consertou por completo. E a barriga melhorou muito, muito mesmo, de verdade. Eu posso dizer que depois do Marcos Vinícius, Dr. Marcos Vinícius, eu sou uma outra pessoa. Meninas, moças, senhoras, sei o quanto a sociedade nos pressiona, o quanto a televisão, redes sociais, vitrines, nos empurram para sermos magras, jovens, sem rugas, sem marcas. Mas, por favor, não deixem que isso domine suas vidas. Tem gente que já está magra como eu estava e quer mais. Meu conselho hoje, de coração, é: amem-se como são. Abracem suas curvas, suas linhas, seus traços únicos. O verdadeiro valor de uma mulher não está no tamanho da sua cintura e nem na firmeza da sua bunda e nem dos seus seios. A beleza de uma mulher é a essência da alma que é refletida no seu olhar. Busquem saúde, bem-estar e alegria. Não persigam padrões impossíveis que só geram dor. Não vale a pena arriscar a sua saúde, nem o seu coração, por um ideal que muitas vezes nem existe. Sejam felizes com suas imperfeições. Sim, eu tenho que dizer isso no final. O Edson encontrou outra mulher. Ele já está no segundo filho com ela. E eu, nem o cachorro, eu acabei tendo ainda. Mas hoje, honesta e sinceramente, sinto-me pronta para recomeçar. Eu espero que desta vez
sem impor a ninguém nenhum tipo de barreira. Eu estou disposta a inchar os peitos com o leite de uma criança que eu quero esperar. Eu estou disposta a ter as estrias. Eu estou disposta a engordar. Eu estou disposta a ser feliz. Assino a minha história com carinho, Helena Fernandes. Vou ficar esperando que muita gente possa me dar sua sincera opinião. Così bella, that's how beautiful you are. Come una giornata soleggiata, gli occhi d'una figlia appena nata, come il cielo pieno di stelle. Penso a tante cose belle, come il tramonto in estate, le ore più felici passate, quando sei bambino a Natale, come il sole dopo il temporale, così bella e anche più sei tu. A vision of the sun that's slowly rising, painting little clouds at the horizon. The colors of the trees of late September, glistening snow, a morning in December. Like the sunbeams after rain has fallen, the stillness when the storm has stopped its roaring, the silver moon and stars above the ocean, the words of love that fill you with emotion. Così bella, that's how beautiful